Movido pela necessidade. Não é que seja o mais certo, mas infelizmente muitas vezes somos sim movidos pelas nossas necessidades. Enquanto elas não aparecem, nós vamos vivendo a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito, com os nossos achismos, com as nossas filosofias, até que algo inesperado nos aconteça e tudo cai por terra. Daí não temos tempo e nem paciência para viver do jeito que achamos ou pensamos que a vida é. Somos empurrados, forçados e humilhados à tal da necessidade, para compreendermos que não sabemos tudo, que temos ainda muito a aprender. O melhor seria se já fôssemos humildes e sempre reconhecêssemos a grandeza do nosso Deus e não precisássemos chegar a essas tais necessidades para buscarmos ajuda ou socorro em Deus ou até em outras pessoas. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um homem chamado Jairo. Ele foi movido por uma grande necessidade. Sua filha estava doente, à beira da morte, e ele criou coragem para chegar-se aos pés de Jesus e lhe suplicar que fosse até sua casa para curar sua filha. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Devocional, personagens bíblicos com o pastor Clodoaldo, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aprendendo da palavra com alguns dos personagens da Bíblia, tá bom? A devocional de hoje, o tema será movido pela necessidade. Vamos ler a Bíblia? Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Eis que se chegou a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Irmãos e irmãs, podemos ver neste texto o desespero de um pai. Sua filha de 12 anos estava doente à beira da morte e chegou a morrer mesmo. Esse homem, chamado Jairo, era um chefe de uma sinagoga, um homem extremamente religioso, cheio das leis e dos costumes dos judeus. Poucos desses acreditavam em Jesus, eram arrogantes, cheios de si e pensavam ser os detentores da verdade e detentores até do próprio Deus. Só que algo aconteceu em sua vida que mexeu com toda a sua estrutura. Sua filha ficou doente e estava quase morrendo. Foi quando ele, em seu desespero, em sua necessidade, jogou tudo para o alto com relação àquela religiosidade vazia e que todos iriam acusá-lo de ter ido até Jesus. E foi então que ele compareceu com muita humildade diante do Senhor, prostrou-se diante dos seus pés e lhe suplicou para ir até a sua casa e salvar a menina para que ela pudesse viver. A história de Jairo tem muito a nos ensinar, mas de início eu quero me ater a esse acontecimento dele ter sido movido pela sua necessidade. Há um ditado no nosso meio cristão que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você já deve ter ouvido isso, né? E nós sabemos ser isso uma grande verdade. Não que Deus provoque dores e sofrimentos para que nos voltemos para Ele, mas que as dores e os sofrimentos nos deixam mais humildes, isso é um fato. Aquele homem, Jairo, talvez não estivesse disposto a seguir a Jesus. Tinha lá seus preconceitos e julgamentos, como todo bom judeu tinha naquela época. Mas ele viu toda a sua filosofia e achismos caírem por terra quando a dor e o sofrimento bateram à sua porta. Deixe-me perguntar algumas coisas para você. Você precisa de dor e sofrimento para ser humilde? Você precisa de uma necessidade para procurar a Jesus? Você só busca a Deus quando precisa de algo? Eu sei que Deus é um Pai misericordioso e que muitas vezes não leva esse nosso jeito em consideração, até porque se levasse, nós já estaríamos destruídos. Mas não se deixe mover pelas necessidades. Não são elas que devem governar nossas ideias, nossos pensamentos, nossas decisões, o nosso caráter e a nossa postura. Nós temos que ser movidos, governados pelo amor, pela fé
fé, pela confiança em Cristo e no seu poder. Não podemos ter o Senhor Jesus como um amuleto, como um curandeiro ou um fazedor de milagres e solucionador de problemas. Jesus é muito mais do que isso. Ele quer ser buscado e adorado como o Senhor da nossa vida. Saiba que Ele tem sim poder e amor para curar, para libertar, para nos ajudar, para fazer milagres, mas nós não podemos servi-lo somente para essas coisas. Tudo isso é muito pequeno diante da sua majestade e da sua grandeza. Não seja movido pelas suas necessidades, não seja movido pelas dores e sofrimentos, seja movido pelo amor e pelo temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor e colocar diante dele as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome por essa manhã maravilhosa, onde aprendemos aqui, Pai, que um homem religioso que era, Senhor, provavelmente muito altivo, muito soberbo, porque assim eram todos aqueles, ainda mais os chefes daquela religião da época. Mas, ó Deus, algo aconteceu com ele que ele teve que se humilhar, ele teve que se prostrar diante do Senhor. Isso nos mostra que muitas vezes, ó Deus, para que a nossa cerviz seja quebrada, para que nós, ó Deus, sejamos humildes, tem que aparecer uma dor, tem que aparecer um sofrimento, tem que aparecer um problema ou uma causa difícil. E aí, Deus, nós somos movidos pelas nossas necessidades. Eu sei que o Senhor é um Deus bom e misericordioso que releva isso e nos abençoa, apesar da gente ser assim, mas que nós possamos aprender a não sermos movidos pela dor, mas sermos movidos pelo amor ao Senhor. Não buscarmos a Ti somente quando as coisas estão mal, ó Pai, quando tudo está ruim, quando as coisas estão difíceis, meu Pai, mas sim, ó Deus, buscar ao Senhor em espírito e em verdade, Te adorar, ter gratidão no coração, ter temor e amor ao Senhor, à Sua palavra e aos nossos irmãos. Ó Deus querido, em nome de Jesus, cobre-nos com Teu sangue, perdoa, Deus, às vezes, ó Pai, que esperamos, Deus, as coisas entornarem, o caldo entornar para buscar ao Senhor. Às vezes, Senhor, queremos Te usar simplesmente como um médico, um curandeiro, como um solucionador de problemas. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Muitas vezes vamos orar ao Senhor e só ficamos pedindo, esquecemos de agradecer, esquecemos de louvar, esquecemos de adorar, Pai, o que é mais importante ainda. Mas nessa manhã, o Senhor nos ensina essa grande verdade de não sermos movidos pela nossa necessidade, mas temos que ser movidos pela eternidade, movidos pelo Teu propósito, pelo Teu querer, que nossos achismos, as nossas vãs filosofias, Pai, venham a cair por terra e nós sejamos governados pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu favor. Em nome de Jesus Cristo, colocamos sim as nossas lutas, as nossas necessidades diante do Senhor e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, mas, ó Deus, independente se elas vão se resolver ou não, nós vamos continuar Te adorando, Te louvando e Te exaltando, meu Pai, até porque se uma necessidade hoje ela é satisfeita, amanhã, Pai, aparecerão outras. Se estamos doentes hoje, o Senhor nos cura, amanhã poderemos ficar doentes novamente, meu Pai, mas, Deus, nós estamos firmados no Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que a dor aconteça para que o meu irmão tenha que Te buscar, que ele Te busque por amor, que ele Te busque por temor no coração. Essa é a nossa oração nesta manhã, aprendendo com esse homem chamado Jairo a se prostrar diante de Ti, a largar mão de tudo aquilo que pensava ou achava, ó Deus, para buscar ao Senhor, para se humilhar diante da Sua presença e do Seu poder. Oramos e Te agradecemos por tudo, que a nossa vida seja movida pelo Teu amor. Assim, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Devocional Personagens Bíblicos, todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui, você aí, juntos nós somos mais fortes, ajudando um ao outro no conhecimento da palavra. Peço a você que compartilhe o vídeo, tá bom? Olha, até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.